Bem, pessoal, dando continuidade, né? Já limpei a memória do meu celular. Falando de alimentos concentrados de origem proteica, a gente tem aqui no meu lado esquerdo acima o farelo de soja, na porcentagem de 45% de proteína bruta. E os outros três exemplos das imagens são concentrados proteicos de origem animal: farinha de carne e ossos, farinha de penas e farinha de peixe, tá bom? E suas respectivas concentrações de proteína bruta. Devido, pessoal, ao alto teor de proteína, os concentrados proteicos eles têm valor de compra mais elevado quando comparado aos concentrados energéticos. Basta você, se puder, claro, dar uma andada na tua cidade e nas casas que revendem produtos agropecuários e se informar. E você vai perceber a diferença entre os produtos de origem concentrada energética, que no caso é o milho, principal exemplo, e concentrado proteico, que o principal exemplo é a soja. Você vai ver a diferença. Ela é muito alta. Por quê? Porque é onde está a parte que vai da produção de carne. Lembra? A proteína vai formar tecidos, que vai formar a carne, vai formar o leite. Então é a parte mais cara sempre, tá bom? Mas a gente vai ver mais detalhes em aulas futuras. Contudo, a gente tem que ter atenção quando a gente fala de alimentos concentrados proteicos de origem animal para serem administrados ou serem dados a ruminantes, no caso bovinos, ovinos, caprinos. Por quê? Segundo a Instrução Normativa número 8 de 2004 do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, trata dessa lei que ela obriga que não sejam administrados concentrados proteicos de origem animal a ruminante. Qual seria o motivo? Em função da famosa doença da vaca louca, que acometeu principalmente bovinos há uns anos atrás. É um vírus que ele acomete a parte cerebral do animal, fazendo com que o animal venha a óbito e fique impróprio para o consumo. Por conta disso, o MAPA instituiu essa lei essa normativa, melhor dizendo, é uma lei, né, que proíbe a administração de concentrados proteicos na ração, ou na ração propriamente dita, ou como alimento direto, né, colocar a farinha de carne e ossos direto lá no coxo para animais ruminantes, tá? A gente não, a gente já ouviu falar que tem pessoas que infelizmente acabam usando, mas isso é errado. Se a deparar, que é o órgão que fiscaliza, né, pegar é multa, então é bom seguir o que diz a normativa. Bem, falando de concentrados ainda, a gente tem, como eu já bem falei, concentrados energéticos e concentrados proteicos. Energéticos, eles têm a principal função de serem detentores de fontes de proteína. Os principais exemplos são os carboidratos, os lipídios. Só que eu chamo a atenção para vocês que proteínas elas não devem ser utilizadas para não devem ser utilizadas para produção de energia. Proteína ela é cara, já falei em slide anterior, então ela tem que ser usada porque ela foi preparada para produção de carne, produção de leite, produção de ovos. Se a gente acabar utilizando a proteína para produzir energia, vamos estar gastando mais e desviando o foco, tá bom? Tem muitos exemplos de alimentos de fonte de energia e são muito mais em conta quando comparado aos alimentos energéticos proteicos. E os proteicos, eles apresentam qualidade da proteína no que concerne ao balanceamento dos aminoácidos. Tem que, na maioria dos casos, principalmente quando a gente fala de farelo de soja, ela é muito bem balanceada, por isso que é um dos ingredientes mais utilizados nas rações. E falando de aminoácidos, a gente tem a lisina, que é o primeiro aminoácido limitante para suínos quando dá falta dele na ração. E a metionina é o primeiro aminoácido limitante para as aves, tá bom? Como é que a gente mede a qualidade desses alimentos? Através do processamento, tanto nas fazendas quanto na indústria, na hora da colheita, na hora da plantação. Em cima desse processamento, a gente identifica algumas limitações de uso, algumas possíveis contaminações. Por exemplo, a farinha de soja, ela não é a soja propriamente, o grão da soja não é indicado
para ser administrado diretamente aos animais. Ele apresenta um componente tóxico que eu vou mostrar daqui a pouco. Então ele precisa passar por aquecimento, precisa ser triturado. E fora que pode acontecer possíveis contaminações com esses alimentos nos silos, nas indústrias, por isso que a higienização é importante. Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco. Falando de milho, um dos principais exemplos de concentrados energéticos, aqui é uma tabela de Peixoto do ano de 88, que trata da classificação dos milhos, milho tipo 1 até o 5, da quantidade máxima de água presente em cada grão de milho e da energia digestível disponível depois de exames de laboratório nesses tipos de milho. A gente identifica que à medida que o milho ele vai saindo do 1, vai avançando até o 5, o que acontece com a quantidade de água? Ela aumenta e consequentemente a energia digestível diminui. Isso mostra que quanto pior a qualidade do milho, mais água presente nesse grão, piorando a energia digestível, que é o que no final das contas a gente quer para poder administrar os animais. Lembra, milho, representante energético, tá bom? Milho, baixo teor proteico, 9% de proteína, pobre em lisina. Lisina é o aminoácido limitante para quem? Suínos, tá? Aqui uma tabela de Rostânio de 2011 que mostra algumas características nutricionais desse alimento aí. Aveia. Aveia é muito utilizada para equinos e ruminantes pelo alto teor de fibra. Então é um concentrado energético fibroso. Para matrizes suínas e a aveia ela pode substituir em até 50% o milho. Então é um concentrado energético, porque vai substituir quem? O milho, certo? O sorgo, baixo teor de xantofila. O que seria a xantofila? É um pigmentante natural. Alto teor de tanino, prejudicial às aves em crescimento. Variedades com baixo teor de tanino podem substituir o milho quase totalmente. Não tem restrição para bovinos. Então eu fico uma pesquisa para vocês, procurar saber o que seria esse tanino. Eu ia falar, mas eu vou deixar para vocês correrem atrás. Vocês vão achar interessante. Presente principalmente no sorgo, tá? Farelo de trigo. Alto teor de fibra, é um concentrado fibroso. Alto teor de proteína, variando de 14% a 16%. Bastante usado para suínos adultos e matrizes. Então é um concentrado fibroso, proteico. Inclusão máxima de 25% para suínos e aves. Se passar dos 25%, o que é que pode causar? Efeito laxativo quando em excesso, ou seja, diarreia. Isso não é bom, porque gerar uma porta de entrada para possíveis bactérias, fungos que podem vir comprometer a saúde desse animal. Farelo de arroz, alto teor de gordura e composição variável. Em função desse alto teor de gordura, ele tem uma facilidade grande de rancificar, ficar ranço, né? Aquele gosto esquisito. Inclusão de no máximo 30% na ração para suínos e de 20% a 25% para as aves. Já que ele é apresentado alto teor de gordura, então ele é um concentrado energético, tá? Gordura, energia. Farelo de soja, elevado teor de proteína acima de 40%, então concentrado proteico, não fibroso, necessitando tratamento térmico. Grãos apresentam fatores antinutricionais para não ruminantes, ou seja, para monogástricos. Lembra que eu falei anteriormente? Antitripsina e hemaglutininas, nível elevado de alguns aminoácidos. Por isso que ele é muito utilizado na forma já de farelo na ração de monogástricos e ruminantes, tá bom? Mas só depois de passar pelo tratamento térmico, por conta desses fatores antinutricionais. E não é aconselhável dar ele na forma de grão. Uma tabela de Rostânio que mostra para aves e suínos a quantidade de energia, mas o que chama a atenção dele é a proteína, 45% em média. Torta de algodão, elevado teor de proteína, contudo ele apresenta o vospol, que é tóxico para não ruminantes, sem restrição para ruminantes, ou seja, o ruminante pode comer à vontade. Contudo ele é deficiente em lisina. Torta de amendoim, alta porcentagem de proteína bruta, concentrado proteico, deficiente em metionina e lisina, então provavelmente pouco será utilizado na ração de suínos e aves, e apresenta esse fungo Aspergillus flavus, que gera uma aflotoxina.
Farinha de carne, ossos de sangue, elevado teor proteico, podendo variar de 45% a 60%. Essa variação está muito em função da composição desse alimento, que geram, por consequência, problemas de rancificação, de palatabilidade, além de que o processamento fica prejudicado e, consequentemente, a qualidade em função da temperatura elevada, que é muitas das vezes feita nos abatedouros. Por isso que é complicado estar utilizando. É importante saber a origem, como é que foi feito o processamento para a gente poder utilizar. E lembrando, alimentos concentrados proteicos de origem animal não são utilizados para ruminantes, porque em função da doença da vaca louca. Farinha de peixe, extremamente variável sua composição, fácil rancificação, assim como a farinha de carne. Contudo, ela ainda tem outro problema, ela gera gosto na carne e palatabilidade na ração, inclusão de 2 a 5% no máximo, sendo que as aves são mais sensíveis a essa questão da palatabilidade. Farinha de penas, proteína bruta acima de 80%, só que ela é pobre em vários aminoácidos. Substituição variando de 3 a 5% do farelo de soja. Agora falando de alimentos volumosos, já falamos de alimentos concentrados, tocando nos volumosos agora. Volumosos a gente tem dois tipos, os secos e os suculentos. Os secos por quê? Apresentam uma taxa menor que 13% de água na sua composição. Quem representa alimentos volumosos secos? Fenos e palhas. Os alimentos suculentos ou aquosos, acima de 13% de água na sua composição. Quem são os representantes? Silagens, pastagens, raízes, tubérculos. Onde os alimentos suculentos são a base da alimentação de ruminantes. Mostrei para vocês lá num dos primeiros slides. Aqui, pastagem, feno, silagem, a casca do arroz, né? E falando de silagem, só a título de curiosidade para vocês, como é que a gente faz a silagem? Como é que se dá o processo da silagem? E para que serve a silagem? Bem, a silagem nada mais é que o processo da gente escolher uma capineira, sempre uma capineira de alta composição proteica. A gente tritura ela, depois a gente faz um monte, né, podendo ser em cima da terra ou num buraco, e daí a gente veda para que as bactérias anaeróbicas trabalhem. A silagem é feita geralmente em épocas de estiagem. Se você observar na foto atrás do casal aí, o pasto está totalmente seco. Então, na época de estiagem, na época seca, se o produtor souber fazer a silagem, tiver uma gramínea, um capim de alto valor proteico, o animal dele não vai perder peso, vai continuar produzindo e ele vai conseguir passar esse momento, tá bom? Isso é uma estratégia. E quais seriam os outros alimentos? Lembra? A gente falou dos concentrados, volumosos. O que seriam esses outros? Nem energia, nem proteína. A gente tem os suplementos vitamínicos. Geralmente possuem na sua estrutura compostos nitrogenados, famosas aminas, os quais são sintetizados pelo organismo e que, se faltarem na nutrição animal, tendem a provocar manifestações de carência ao organismo, causando diversos distúrbios, alguns até fatais. A classificação das vitaminas ela é feita de acordo com a sua solubilidade. Então, elas são divididas em lipossolúveis, ou seja, solúveis em gordura, e hidrossolúveis, sendo solúveis em água. Alguns suplementos vitamínicos do tipo hidrossolúveis, solúveis em água, B1, B2, B6, B12 e assim sucessivamente. E os lipossolúveis, solúveis em gordura, vitamina A, D, E e K. Vale ressaltar que cada uma dessas vitaminas desempenhará papéis específicos no organismo animal, como por exemplo a regulação do crescimento, vitamina A, ou auxiliar na assimilação de minerais, vitamina D. Lembrando, gente, que a gente vai ver depois melhor a respeito das vitaminas, quais as principais funções, quais os principais problemas causados da falta das mesmas, tá bom? Isso aqui é só para ter uma ideia. A gente tem também os suplementos minerais. Os macrominerais são aqueles minerais que o organismo necessita em quantidades maiores. Já os micros são aqueles que o organismo necessita em pequenas quantidades. Macrominerais, exemplo, cálcio, fósforo, potássio e dentre outros. E microminerais, ferro, cobre, cobalto, dentre outros. A gente vai ver também melhor quando chegar na parte de vitaminas e minerais, tá?
principais funções e principais problemas quando da sua falta. Então, para a nutrição animal, os minerais podem ser essenciais, ou seja, eles apresentam função no organismo, que já é conhecida, ou não essenciais, pois ainda não são conhecidas nenhuma função biológica de importância a eles atribuída. Porém, esta categoria pode ser apenas fruto do nível atual das pesquisas, ou seja, pesquisas estão buscando informações a respeito melhores das potencialidades dessas vitaminas, desses minerais, o que eles fazem quando estão em excesso, quando estão em falta. Eles não fornecem energia nem tampouco aminoácidos, mas são vitais para o bom funcionamento do organismo. Temos também os aditivos, que são compostos de substâncias como antibióticos, hormônios, probióticos, antioxidantes, corantes, adicionados intencionalmente com valor nutritivo ou não, e que melhora as características dos produtos destinados à alimentação animal ou dos produtos animais. Ou seja, melhora a palatabilidade, melhora a sanidade desses animais e também melhora os produtos por eles gerados, ovos, carne, leite, lã, mel, etc. Aqui o exemplo de aditivos, premixes a nível de mercado. E a água, gente? Lembra que faz parte da constituição do alimento? Parece óbvio, mas não podemos negligenciar a quantidade e a qualidade dessa água. A água deve ser limpa, inodora, incolor, insípida e abundante. Não é porque são animais que estão a campo ou confinados que a água tem que ser administrada de qualquer maneira. A temperatura da água ela também deve ser considerada para estimular o consumo voluntário. A água não pode ser nem muito quente, nem muito gelada. Se possível, água natural. Eu vou apresentar alguns resultados de trabalhos que mostram isso. Por exemplo, o efeito da temperatura ambiente sobre o consumo da água em litros para cada 100 poedeiras, né? A gente apresenta essa tabela. Na primeira linha, a temperatura ambiente, na segunda linha, o consumo em litros. Se você observar, na temperatura ambiente de 4,4 graus Celsius, o consumo era de 15,5 litros. À medida que vai aumentando a temperatura ambiente, o que acontece com o consumo? Aumenta também. E o efeito da temperatura da água sobre o ganho de peso? Consumo de água e temperatura corporal de frangos de corte mantidos em estresse calórico. Aqui tem essa outra tabela. Na coluna 1, temperatura da água, 22 graus Celsius. O ganho de peso na coluna 2, 55. Aumentou a temperatura da água, o que acontece com o ganho de peso? Ele quebra no mínimo 5 gramas, aí vai para 50. Aumentou mais a temperatura da água, foi para 42. Vai quebrar mais ainda o ganho de peso, vai para 47. Nada, 8 gramas de diferença aí. E o consumo de água? 22 graus Celsius, 364 milímetros de água por dia. 31,1 graus Celsius, a quantidade de água diminuiu o consumo, 359. 42,2 graus Celsius, diminuiu mais ainda o consumo. Gente, a água está ficando quente, ninguém gosta de água quente, os animais não são diferentes. E a temperatura corporal? Aumentou a temperatura corporal, a temperatura da água está aumentando, muito por conta da temperatura ambiente. O que acontece com a temperatura corporal? Aumenta também, o animal fica sob estresse calórico. Vai parar de se alimentar, por isso que o ganho de peso diminui. Aqui, algumas micotoxinas, a aflatoxina que eu falei mais cedo, aspergilos flavos, presente muito no amendoim e no farelo de algodão. É transmitido para produtos de consumo humano, por isso que ficam inapropriados para a gente, como leite e carne. Importância: maior ocorrência e maior toxidez, principalmente aves e suínos são mais sensíveis. Por que isso acontece? Problemas de manejo da colheita desses alimentos a campo e posteriormente ao armazenamento em silos. Podem estar contaminados, faltou higiene, faltou organizar melhor. Falando do fósforo, alimento de origem vegetal para não ruminantes, considerar que a forma do ácido fítico ela é pouco disponível e além do que ela forma complexo com magnésio, cálcio, zinco e ferro e grupos amina de aminoácidos básicos. Então, para a gente tentar resolver esse problema, a gente usa a enzima chamada fitase, uma enzima industrial, muito em experimentos com a ideia de reduzir o impacto poluente na suinicultura e na avicultura. O que a fitase vai fazer?
ela vai fazer com que não ocorra essa formação desse complexo, porque quando forma um complexo, o animal não consegue ingerir nutricionalmente falando esses minerais. E o que vai acontecer? Esses minerais vão entrar através do alimento e vão sair pela cloaca, ou seja, vai entrar pela boca e sair pela cloaca, não vai conseguir absorver, logo não vai produzir, não vai gerar o que esses minerais e esses aminoácidos que foram carreados em função desse complexo formado por conta do ácido fítico, saiu tudo lá na cloaca, né? Na cloaca é a parte da anatomia, só adiantando, que sai fezes e urina. Então a gente utiliza essa enzima chamada fitase. Porque se esse material, esse fósforo, sai todo lá na cloaca, vai impactar no meio ambiente, vai deixar os rios e lagos eutrofizados. O que é isso? Vai diminuir a quantidade de oxigênio, consequentemente vai matar os peixes. Então a gente utiliza a fitase para minimizar esses impactos e consequentemente reduzir o impacto poluente. Alguns procedimentos para se avaliar os alimentos: esse é feito análise laboratorial, análises bromatológicas, controles de qualidade, digestibilidade in vitro, revisão bibliográfica, tabela de composição, etc. É feito também a avaliação biológica desses alimentos, ensaios biológicos, com o intuito de se determinar a digestibilidade dos nutrientes, como energia, metabolizável, digestivo e consumo. A gente avalia nas reações a campo e através de experimentos: ensaio de desempenho, ganho de peso, consumo, conversão alimentar, composição química dessas reações, valores energéticos, além de formular as ações e avaliar o desempenho, como já foi dito. Inclusão do alimento em rações de mínimo custo. A ideia é verificar os melhores níveis de inclusão de alimento em ensaios de produção para recomendar à indústria. A gente tem já softwares exclusivos só para isso. Você coloca lá, por exemplo, eu quero fazer uma ração para galinha poedeira na fase de postura. Você coloca as informações necessárias, esse software já vai te dar a ração prontinha. Claro, você tem que conhecer de nutrição, tem que conhecer de exigência nutricional, e daí você faz e dá certo. E ganha bastante tempo do que se você fosse calcular. Quando chegar na parte de cálculo de ração, eu vou apresentar para vocês um software, tá? E vocês vão ver a diferença entre o software e o cálculo na mão, tá bom? Eu acho que é isso. Muito obrigado, espero que ajude, e qualquer coisa estou à disposição.